Excelente, pode continuar. Uhum. Não, então eu decidi fazer essa aula porque eu acho que é importante o dermatologista saber isso e a gente saber quais ferramentas que o dermatopatologista tem se ele ficar na dúvida na hora de fazer o laudo, né? O que que ele pode fazer a mais, além do HE, hoje em dia, que possa auxiliar, sabendo que o HE ainda é padrão ouro. Por isso que eu vou começar do básico nessa aula, vou começar do HE, como que o dermatopatologista vai começar a avaliar a lâmina até ele chegar no estudo genético, né? Então, como que ele vai solicitando, né, as ferramentas que ele tem, como é que ele vai escolhendo até chegar no teste genético, que seria o que é mais atual e que nem não é disponível em todos os serviços, né? Mas que serve para auxílio no diagnóstico do dermatopatologista. Eu não vou conseguir ficar fechando os microfones, porque agora, depois, quando a hora que eu compartilhar, eu não vou conseguir mais olhar o Zoom. A Mas gente eu vou pede aqui pedir pelo chat, né? novamente. Eu vou Oi? identificar ele pedindo pelo chat. Tá, daí eu vou ter que parar a aula e entrar no Zoom. Mas eu vou pedir para todos que deixem o microfone desligado. E só liguem na hora de fazer perguntas mesmo. Que a hora que eu compartilhar a tela vai ser mais difícil de ver. Tranquilo. Eu vou estar aqui organizando o chat, então quem quiser mandar perguntas, vocês podem ir mandando, que eu vou organizando para poder depois passar essas perguntas para a Laura, ou quem quiser também, no momento oportuno, abrir o microfone e perguntar a ela, também fica à vontade, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Tá dando para enxergar? Tranquilo. Está mostrando o painel de apresentação dos slides. Ok. Então, vamos começar. Então, hoje eu vou falar da histopatologia do melanoma. Qual o papel da imunohistoquímica hoje? Eu vou começar do começo aqui, né? Então, quando o patologista recebe uma lâmina de uma lesão melanocítica, como é que ele começa a avaliação? Ele vai começar na macro. O que que é a macro? É o menor aumento. Então, ele vai ver lá longe, né, no menor aumento no microscópio, o jeitão da lesão. Então, o que que ele vai começar a ver? Se a lesão é simétrica. E simétrica no quê? Então, primeiro ele vai avaliar as bordas da lesão. Então, como que a lesão começa e como que a lesão termina. Então, ela começa e termina com ninhos, que é bem simétrica, né? Se eu traço ali uma linha no meio da lesão, ela começa e termina com ninhos, bem simétrico. Geralmente, lesões benignas terminam em ninhos, tá? Esses ninhos, eles têm tamanho e distribuição simétrica, então a gente fala que tem uma cadência, né? Então tem um ninho, um espacinho, outro espacinho igual, outro ninho. Então existe uma cadência, uma regularidade na distribuição desses ninhos. Eles são de tamanhos semelhantes. O pigmento que tem nesses ninhos é simétrico, então assim, tem muito pigmento só de um lado, ou o pigmento está distribuído simetricamente. Aí, de longe ainda, ele vai avaliar esse epiderme dessa lesão melanocítica, se é uma epiderme que está atrófica, fininha, se é uma epiderme que está grossa, né? Então, como é que está reagindo essa epiderme? Porque a gente sabe que os nevos displásicos, que são benignos, eles costumam ter uma acantose, um espessamento da epiderme, enquanto o melanoma, ele costuma consumir essa epiderme, deixar ela mais fininha. E de longe ainda, ele também vai ver se tem uma inflamação dérmica, acompanhando essa lesão melanocítica, e se essa inflamação é bem simétrica, que as lesões benignas costumam ter inflamação simétrica. Lesões malignas, uma inflamação que se acumula mais de um lado, tá? Então, primeiro ele já viu isso lá de longe. Depois ele vai colocar no maior aumento e vai avaliar cada componente da pele. Daí ele vai ver a epiderme. Na epiderme, o que que ele vai procurar? Se existem células pagetóides. A gente vai ver isso em detalhe ainda hoje, né, na aula. Mas célula pagetóide é quando o melanócito sai da casinha dele, que é a camada basal, e começa a subir, né, para cima da epiderme. E aí isso é ascensão pagetóide. E isso é típico do melanoma, como a gente vai ver. Fecha essa Outra porta do coisa corredor, né? aí ele vai ver também
se esses melanócitos, se existem melanócitos que estão substituindo a camada basal, ou seja, se além dos melanócitos estarem em número aumentado, eles estão tomando conta da camada basal, porque isso fala a favor de melanoma. A gente tem nevos lentiginosos, que são benignos, que existe aumento no número de melanócitos, só que eles respeitam alguns queratinócitos basais. Então, você tem aumento do número de melanócitos, né, que a gente sabe que o número normal seria um melanócito para cada 4 a 10 queratinócitos basais, e quando a gente tem uma proliferação lentiginosa, é porque esses melanócitos estão aumentados na camada basal, mas quando é uma lesão benigna, existem alguns queratinócitos entre os melanócitos, tá? E quando é um melanoma, isso não é respeitado, eles simplesmente tomam o lugar dos queratinócitos basais. Então, é isso que o patologista vai avaliar na epiderme. Se tem melanócitos subindo na epiderme, se tem melanócitos ali ocupando toda a camada basal, né, substituindo os queratinócitos basais. Depois ele vai avaliar a derme. E o que ele vai ver na derme? Se existe maturação. Então, quando tem um componente dérmico dessa lesão melanocítica, o que ele vai avaliar? Se existe aquela maturação. Então, se a gente tem melanócitos maiores, mais epitelioides, né, parecidos com as células epitelioides, superficialmente agrupados em ninhos, depois eles vão ficando menores, que a gente fala linfocitóides ou linfóides, que eles vão ficando com um núcleo maior que o citoplasma, relação núcleo-citoplasma aumentada, que vai diminuindo o citoplasma, ficam celulinhas menores, e depois aquelas células que são neuróides, né, que são células que têm menos citoplasma ainda e são mais anguladas, como se fossem células neurais. Que isso é a maturação do nevo normal, né? Quando ele está na derme, quando tem um componente dérmico do nevo, ele tem esse componente vai ficando em V, que a gente tem células maiores formando ninhos na superfície e as células vão ficando menores com menos citoplasma na profundidade. E o melanoma, a gente sabe que ele não faz isso. Ele não faz esse aspecto em V na derme, ele é expansivo. Então, as células continuam grandes mesmo na profundidade, né? Então, isso é que ele vai avaliar quando não tem maturação, fala a favor de melanoma, quando tem a maturação, fala a favor de um nevo benigno. Além disso, o que o patologista procura na derme? Mitoses. Então, ele vai ver se é uma lesão expansiva, proliferativa, que fala a favor de melanoma. E se essas mitoses são atípicas, que também fala a favor de melanoma. E só por último é que o patologista vai sim colocar num maior aumento ainda, que ele vai enxergar mais de perto ainda a célula e vai procurar a atipia citológica, tá? Então ele vai ver se essas células melanocíticas são atípicas. E o que é uma célula melanocítica atípica? Quando ela tem núcleos hipercromáticos, então ela tem a cromatina densa, proliferada, então um núcleo bem escuro, pleomorfismo nuclear, então núcleos de diferentes formatos e tamanhos, nucleolo grande e evidente. Então, todo esse passo a passo a gente vai ver agora, mas só para vocês verem como que é um checklist que o dermatopatologista faz na hora que ele está avaliando uma lâmina de uma lesão melanocítica. Então, primeiro a gente falou da assimetria, né? Então, o que ele vai ver de assimetria? Ele vai ver se os ninhos são orientados da mesma maneira. Então, aqui a gente vê um ninho que ele é verticalizado e um ninho que é mais redondo, até mais horizontalizado aqui. Então, a gente vê que são ninhos de distribuição diferente, formato diferente, não tem uma cadência. Então, eu tenho um ninho aqui, outro aqui, outro aqui. Aí, aqui eu tenho um espaço que é mais lentiginoso, aí outro ninho aqui. Depois, um espação sem ninho, outros ninhos aqui. Então, não existe uma cadência. Acho que eu queria fecharem o microfone. Eu acho que é o iPhone de Érica. Pede para Érica, Laura. Eu vou entrar aqui para bloquear. Ah, se você puder. Érica. Acho que ela fechou. Pronto, Eu agora acho que ela eu vou fechou. dar uma fechada geral e qualquer coisa a pessoa abre para fazer pergunta, né? Porque senão vai. Acho que agora está todo mundo. É só a iPhone de Érica Érica mesmo. novamente. Acho que ela mesma bloqueou agora. Pronto. Tá bom. Tá dando para ver de novo? Pronto, pode voltar. Tá aparecendo a apresentação? Isso, correto. Então, aqui a gente vê que não tem uma cadência, né? A gente tem 2 ninhos pertinho, uma área toda sem ninho, depois um ninho diferente.
Então, essa falta de cadência, essa falta de simetria, fala muito a favor de melanoma, né? Áreas com ninhos pequenos, área com ninhos gigantes. E o pigmento também é assimétrico, muito pigmento num ninho, menos pigmento no outro, inflamação assimétrica. Então, toda essa assimetria fala a favor do melanoma. Aqui também a gente tem ninhos mais horizontais, ninhos mais verticais, ninhos pequenos, ninhos grandes, então uma assimetria do tamanho, da distribuição dos ninhos, uma falta de cadência, né? Então aqui tem um ninho, depois ninhos menores, aí um ninho gigante, aí toda essa área sem ninhos. Então tudo isso a gente vai ver que favorece o melanoma. As bordas também é uma coisa que ele avalia, né, o patologista. Aqui é uma borda que tem um ninho grande e uma outra borda que é uma proliferação lentiginosa. Então, assim, lesões benignas tendem a começar e terminar com ninhos, né? Quando a gente tem uma lesão que termina com essa proliferação lentiginosa, e aqui a gente vê que esses melanócitos, como que a gente sabe que é um melanócito, né? Porque ele tem esse halo claro ao redor da célula, tá? E a gente vê que eles estão substituindo os queratinócitos basais. Então, não tem como uma lesão benigna que a gente tem um melanócito e alguns queratinócitos, outro melanócito. Aqui eles estão substituindo toda a camada basal. Então, uma proliferação lentiginosa suspeita, tá? Aqui também a gente vê a ascensão pagetoide, né? Então, quando a lesão melanocítica termina com uma proliferação lentiginosa, isso fala a favor de uma progressão radial da lesão, e no término da lesão benigna, a gente nunca vai encontrar ascensão pagetoide. Existem lesões benignas com ascensão pagetoide? Sim, tá? A gente pode ter, por exemplo, um nevo acral, algumas células de ascensão pagetoide, mas no centro da lesão, e nunca na periferia. Nevos de Spitz também, às vezes a gente pode ter algumas células pagetoides no centro, mas nunca na periferia, tá? Então, na periferia vai sempre falar a favor de suspeita. Reação epidérmica, né? Então, O antivermífero é até terminar, viu? Só Vermífero. pedir para a Stacy eu vou desligar o microfone, fazendo um favor. Eu tomei 15 dias porque eu tava com medo para depois tomar de novo. Como eu tomo desativar. hidroscoro aqui. Conseguir desativar Pronto. aqui. Bom, então, como eu falei, é um nevo displásico, que é um nevo que faz diagnóstico diferencial com melanoma, o que ajuda muito o patologista é ver que ele induz uma acantose, um espessamento da epiderme. Então, se eu vejo ninhos juntos, que a gente vê do nevo displásico, que às vezes parece que é um ninho grande, né, dá a impressão de uma assimetria. Mas se eu acho essa epiderme espessada, que tem uma acantose, eu fico mais tranquila, porque isso fala a favor de um nevo displásico. O melanoma, ele não espessa a epiderme, tá? Ele afina. Por quê? Porque as células vão progredindo e vão tomando conta da epiderme. Então, a gente vê aqui um ninho grande, que foi uma ascensão pagetoide, foi uma célula que subiu na epiderme e foi se juntando, tomou conta. Então, olha como essa epiderme está fininha. Se ele continuar proliferando aqui, o que vai acontecer? Uma ulceração, né? Que a ulceração é quando a gente perde toda a espessura da epiderme. Então, geralmente no melanoma, a gente vê uma epiderme mais fina, tá? Porque ele vai ascendendo e vai tomando conta da epiderme, diferente de um nevo displásico, que ele costuma espessar a epiderme. Aqui, de novo, o componente epidérmico da ascensão pagetoide. Então, em vez do melanócito ficar na casinha dele aqui na basal, ele sobe e começa a tomar conta da epiderme, né? Formando, inclusive, ninhos aqui na epiderme. Ele vai consumindo essa epiderme, vai afinando essa epiderme. E, de novo, aqui a proliferação lentiginosa do melanoma. Então, a gente vê que tem um aumento do número de melanócitos, mas esses melanócitos não respeitam os queratinócitos basais, eles tomam conta. Então, você vê que tem um melanócito atrás do outro sem respeitar, deixar um queratinócito no meio. Então, isso é uma proliferação lentiginosa maligna do melanoma, tá? E aqui também a gente vê a ascensão pagetoide, esses melanócitos subindo aqui para a epiderme. E a ascensão pagetoide, ela tem outros nomes, a gente pode chamar de migração, extensão, ascensão, disseminação apical, suprabasal, que é exatamente isso, o melanócito começa a subir e tomar conta aqui da epiderme, que isso a gente vê mais no melanoma, principalmente quando essa ascensão é bem extensa, né, quando ela pega várias áreas da lesão, e na periferia da lesão. Se eu tiver uma ou outra célula de ascensão pagetoide no centro, pode ser uma lesão benigna, né? Mas quando ela pega toda uma área da lesão e na periferia, vai ser altamente suspeito.
E depois, então, que o patologista avaliou toda essa arquitetura, ele vai ver a derme. E o que ele vai ver na derme? Então, ele vai ver se tem maturação. O que é maturação? Então, geralmente, um nevo benigno, ele tem o quê? Ele tem células epitelioides, são células de citoplasma mais amplo, células mais redondas, que se agrupam em ninhos na superfície. E quando ele vai ficando na profundidade, essas células vão ficando menores, como se fossem linfócitos, né? Vão perdendo o citoplasma e vão ficando mais isoladas. Elas não se agrupam mais em ninhos na profundidade e depois elas ficam neuroides, que elas ficam em vírgulas, semelhante às células neurais, que são menores e ainda mais espaçadas. Aqui a gente tem dois exemplos de falta de maturação. Então, a gente vê que as células são grandes e formam ninhos até a profundidade, tá? E tem pigmento também até a profundidade, porque as células, quando elas não maturam no melanoma, elas também não vão perdendo pigmento, elas continuam com pigmento até a profundidade. E geralmente no nevo benigno, quando a gente faz uma linha aqui na vertical, a gente vê que as células mudam, tá? Então as células da superfície são maiores e da profundidade são menores. E quando a gente não tem maturação, como acontece aqui, às vezes na horizontal a gente tem células diferentes, né? Então aqui a gente tem células grandes, mais epitelioides, aqui células mais linfóides, né? Que teriam um citoplasma menor. Então elas estão variando na lateral e não na vertical. Então, nesses dois casos, na verdade, são melanomas que você não tem maturação. No componente profundo, ainda você tem células epitelioides grandes e células com pigmento. Aqui também tem mitoses, hipercromasia nuclear, atipias. Mas a gente vê que não existe uma maturação, as células continuam grandes, mesmo na profundidade. E outra coisa que ele vai avaliar na derme é mitoses, porque a mitose significa o quê? Que está tendo proliferação, que é uma lesão expansiva, né? Então, o que é? Fala a favor de melanoma. Então, a gente pode ter mitoses atípicas, como essa mitose em explosão, ou as mitoses mesmo normais, mas 3 mitoses num campo só. Então, uma lesão que está proliferando bastante, isso fala a favor de melanoma. E, por último, como a gente comentou no começo, é que o patologista vai avaliar a atipia citológica. Então, quando ele vai avaliar a célula de perto, ele já sabe que é um melanoma, né? Ele já viu toda a arquitetura, já viu a reação epidérmica, a inflamação, se tem maturação ou não. Aí, depois disso, é que ele vai chegar perto da célula e vai ver, essa célula realmente é atípica. E como que ele sabe, né, que o melanócito é atípico? Primeiro, pelo tamanho, né? Então, geralmente, o melanócito atípico, ele é maior do que o tamanho de um queratinócito, tá? Então, a gente vê como esse melanócito é grande, é bem maior que o tamanho de um queratinócito. Então, eu já posso falar que é um melanócito atípico. Além disso, ele vai ver o núcleo. Então, se o núcleo está bem roxo, escuro, significa que teve uma proliferação de cromatina, muita cromatina, e isso fala a favor de melanoma também. Então, o núcleo bem escuro, hipercromático, também fala a favor de ser um núcleo de um melanócito atípico. Pleomorfismo, né? Então, se tem um núcleo num formato, outro no outro, outro no outro. Então, essa variação do tamanho e do formato dos núcleos também fala a favor de atipia. E quando eu tenho um nucleolo grande, evidente e eosinofílico, que a gente vai ver melhor. Então, aqui a gente vê que tem células com hipercromasia nuclear, núcleos polimórficos, diferentes formatos, diferentes tamanhos, melanócitos enormes, tá? Então, esse melanócito é muito maior que o tamanho de um queratinócito, então, são células bem atípicas. E se fala, mas um nevo displásico, ele não pode ter uma atipia do melanócito? Sim, mas geralmente ele tem uma atipia que é randomizada, ou seja, tem um melanócito atípico num ninho, outro melanócito atípico no outro, e não tem essa atipia que é contínua, que é do melanoma. Então, no melanoma, a gente tem muitos melanócitos atípicos e juntos, tá? Então, se eu tiver uma atipia randomizada, ou seja, uma atipia aqui, outra atipia ali, uma coisa mais isolada, tudo bem, isso pode acontecer num nevo displásico, mas atipias contínuas, confluentes, repetidas, no mesmo ninho, aí fala a favor de melanoma. Aqui são alguns exemplos, né? Um artigo que cita os exemplos de atipia citológica do melanoma. Então, a gente tem mitoses, a gente tem os núcleos hipercromáticos densos, porque eles têm excesso de cromatina, que ficam bem roxo escuros e que podem se amoldar entre si, esses núcleos. A gente pode ter essa identação do núcleo com o nucleolo evidente. A gente pode ter um núcleo meio vesiculoso com esse nucleolo evidente eosinofílico, isso é muito citado, tá? Então, o melanócito que tem um nucleolo mais vesiculoso com
o núcleo mais vesiculoso, com o nucleolo evidente eosinofílico também é bem encontrado no melanoma. Pode ter esse nucleolo com vários nucleolos, você pode ter esse núcleo moteado, tá? Tem vários tipos de núcleos, né? Ó, moteado de novo, que são descritos no melanoma. Os mais descritos são esses daqui, que é aquele núcleo hipercromático amoldado, esse que eu falei para vocês, que é o nucleolo meio vesiculoso, o núcleo vesiculoso com o nucleolo eosinofílico, que é meio rosinha evidente, aquele nucleolo que é o núcleo meio amoldado, meio com essa indentação, e as mitoses, né, que são bem comuns. Então, comparando, né, o melanoma com o nevo benigno. O que a gente costuma ver no melanoma? Ninhos volumosos e irregulares. A gente viu ninhos que estão verticalizados, horizontalizados, que não tem uma distribuição numa cadência, né? Num lado tem um monte de ninho, no outro não tem. E nos nevos benignos, geralmente são ninhos menores, irregulares, tanto em cadência de aparecimento, tanto em orientação e tamanho, tá? Então, se são todos ninhos verticalizadinhos, com a mesma distância, de mesmo tamanho, ou todos mais horizontais, tá? No melanoma, sempre a gente vai procurar assimetria, e o nevo benigno sempre vai mostrar uma simetria. Na parte dérmica, o melanoma, ele vai invadindo a derme e vai empurrando os feixes colágenos, enquanto o nevo, ele preserva o colágeno, né? A gente fala que ele vai pingando, que é uma chuva na derme, que ele vai pingando e você ainda vê ele preservar os feixes colágenos. No melanoma, a gente já viu que ele vai tendo uma ascensão pagetoide, vai subindo e vai consumindo a epiderme, enquanto o nevo benigno, ele tende até a ter uma hiperplasia da epiderme. Tá? No melanoma não vai ter maturação, as células vão continuar grandes na profundidade, e no nevo benigno a gente tem aquela maturação, né? Células epitelioides, em ninhos, células linfóides, células neuroides, que vão perdendo o pigmento na profundidade. Então, quando ele está avaliando HE, o que vai favorecer o melanoma? Quando ele vê aquela distribuição lentiginosa por segmentos da epiderme, ou seja, quando a proliferação de melanócitos na basal substitui os queratinócitos basais, eles realmente proliferam lado a lado, sem respeitar a basal. Assimetria proeminente, essa migração suprabasal, que é a ascensão pagetoide, proeminente, no centro proeminente ou na periferia, porque se é uma ascensão pagetoide bem discreta no centro, pode ser em lesão benigna, só que se ela é muito intensa no centro, ou se está na periferia, fala a favor de melanoma. Atipia citológica difusa, como eu falei, não é uma atipia randomizada, uma célula típica aqui, outra célula típica ali. Não, é um monte de célula típica junta. E mitoses frequentes na derme também fala a favor de melanoma. Então, aqui exemplos de melanoma. De novo, aqui não tem cadência, né? Tem um ninho grande, um ninho pequeno, uma área toda sem ninho, depois uma proliferação lentiginosa tomando conta dessa camada basal, depois outro ninho mais aqui horizontalizado, e aqui vários ninhos realmente causando uma confusão na epiderme e já invadindo a derme. Aqui, invasão da derme, e a gente vê que quando o melanoma invade a derme, ele não respeita colágeno, ele simplesmente vai empurrando os componentes da derme com células atípicas de núcleos diferentes, variação de pigmento. Aqui também a gente vê melanócitos grandes, maiores que o tamanho de queratinócitos, que são atípicos, uma atipia em várias células, não é uma atipia que é randomizada, que é eventual, com bastante ascensão pagetoide. E aqui, de novo, né, tomando conta aqui da basal, e com assimetria importante. Então, todos esses são exemplos de melanoma. A gente tem os tipos histológicos mais comuns, que a gente vai passar agora. O lentigo maligno, a gente sabe que é aquele melanoma da pele que fotoexposta, né? Então, aquela pele que sofreu dano contínuo por longo tempo da exposição solar, que gosta de dar na face de idosos, né? E a gente tem elastose solar na histologia, porque realmente é aquela pele que tomou muito sol, né? Geralmente, o que acontece? A gente vê aquela proliferação de melanócitos lentiginosa, né? Então, lado a lado aqui, vão tomando conta aqui da basal, e ora, às vezes, a gente acha alguma ascensão pagetoide, tá? E o que ele gosta, esse melanoma da face, o lentigo maligno? Ele gosta de acometer os folículos ósseos foliculares e os anexos, tá? E é por isso que na dermatoscopia a gente geralmente consegue ver que esse pigmento começa ao redor do ósseo e invade o ósseo.
do folículo, porque ele realmente gosta dos anexos. Então, o que a gente vê na histologia do lentigo maligno? Melanócitos atípicos que proliferam ao longo da basal, podem também formar ninhos. A elastose solar, que é aquela pele que foi fotodanificada, com atrofia epidérmica, e a extensão perianexial no infundíbulo. Então, ele é um melanoma que ele gosta do infundíbulo, e por isso que na dermatoscopia é tão importante as estruturas romboidais, que é quando ele está perifolicular, e depois quando ele já oclui o ósteo, porque ele já invadiu realmente totalmente o anexo. E pode ter áreas de ascensão pagetoide, tá? Então, aqui já é um lentigo maligno melanoma. Quando que a gente chama de lentigo maligno melanoma? Quando ele já invade a derme, né? Então, normalmente ele fica longos anos aqui in situ e depois, em algum momento, ele pode realmente invadir a derme. E a característica histológica dele é que ele gosta de primeiro proliferar aqui na basal, né? Então ele faz uma proliferação lentiginosa de melanócitos atípicos, pode já começar a ter algumas áreas de ascensão pagetoide, e o principal, ele adora o anexo. Então, aqui ele invadindo o anexo, o infundíbulo folicular, e por isso que na dermatoscopia a gente vai ver que ele faz estruturas romboidais, que são aquelas estruturas pigmentadas ósseo folicular, e depois ele oclui tudo, porque ele realmente acaba invadindo todo o folículo. E o melanoma acral, ele tem alguma similaridade com o lentigo maligno, por quê? Porque ele também tem proliferação lentiginosa, ele gosta de primeiro proliferar aqui substituindo a camada basal, para depois invadir o anexo. E o anexo no pé é o acrociríngeo, né, a glândula sudorípara écrina. E por isso que a gente vai ver na dermatoscopia o padrão de cristas paralelas, que o acrociríngeo sai na crista que a gente enxerga do dermatógrafo, né? Então, aqui, a histologia, né, ele também vai ter melanócitos atípicos proliferados ao longo da basal e também pode ter ninhos juncionais. Ele gosta dos anexos, que nesse caso é o acrociríngeo, que é a saída do ducto écrino. Então, você vê aqui melanócitos gigantes, né, bem maiores que os tamanhos de um queratinócito, são melanócitos atípicos, confluentes e não randomizados, então tem muitos melanócitos atípicos juntos, e eles estão invadindo o anexo, que aqui é o acrociríngeo, e é por isso que a gente vai ver um padrão de cristas paralelas na dermatoscopia. E, de novo, aqui também pode ter áreas de ascensão pagetoide. O melanoma extensivo superficial é aquele melanoma que a gente já viu todas as características, que a gente já viu todas as características até agora. Então, assimetria, falta de cadência da distribuição de ninhos, né? Então, ninhos mais horizontalizados, ninhos mais verticalizados, mais horizontalizados, ascensão pagetoide, ninhos de diferentes tamanhos. Então, tudo que a gente viu até agora de assimetria, de pigmento, de reação epidérmica, a gente vai ver no melanoma extensivo superficial. Então, mais pigmento de um lado, menos pigmento do outro, ninhos enormes com ninhos menores, então aquela coisa, aquela assimetria toda, a gente vai ver no melanoma extensivo superficial, com bastante ascensão pagetoide. Ele consome, né, a epiderme, que vai ficando fina. E o melanoma nodular, ele tem uma diferença que ele já cresce para dentro, né? Então, ele já cresce verticalmente. Então, ele já vai ter realmente, quando a gente for ver na histologia, essa lesão que é um nódulo mesmo, um nódulo dérmico que vai atrofiando, empurrando, né, e afinando a epiderme. E ele também é fácil de ulcerar, porque ele vai causando esse afinamento da epiderme. E ele pode ter um componente na epiderme? Pode. Ele não é só dérmico, mas geralmente o componente epidérmico dele não ultrapassa 3 cristas epidérmicas além do componente dérmico, tá? Porque ele realmente não tende a crescer para o lado, ele já tende a crescer para a profundidade, e na clínica a dermatoscopia dele nem é tão distinta de um névo intradérmico. O que ajuda a gente é a clínica, que é uma lesão túmida. Por que é uma lesão túmida? Porque tem um monte de célula lá dentro, então ela é cheia, né, de células, cheia de proliferação celular, diferente de um névo benigno que respeita a derme, que tem os espacinhos entre as células, que é mais frouxa, né? Então, o melanoma não, é muita proliferação, é aquele bottom heavy, né? Muita célula junta, que dá esse aspecto túmido na clínica. Altamente proliferativo, e a gente fala que ele pode ter um componente epidérmico, mas ele não é muito lateralizado, né? Ele não passa de 3 cones epidérmicos para lateral, ele já cresce para dentro.
E pronto, agora a gente vai chegar na imunohistoquímica. Então, todo patologista vai fazer todos esses passos que a gente viu agora. E quando que ele vai querer empregar a imunohistoquímica? Então, como que a imunohistoquímica pode ajudar? Primeiro, ela vai determinar a origem melanocítica de uma lesão um pouco diferenciada, tá? Então, por exemplo, se eu vi essa lesão nodular e fiquei na dúvida se essas células são melanocíticas, eu posso empregar a imunohistoquímica para confirmar que se trata de um tumor de origem melanocítica, tá? Mas normalmente a imunohistoquímica ela não vai dar o potencial biológico. Então, diferenciar se a lesão é benigna ou maligna é mais difícil para a imunohistoquímica do que dizer a origem da célula, tá? Então, geralmente eles usam mais para saber a origem da célula e para ver a distribuição dessas células na epiderme. Então, outra coisa que eles usam é melhor visualização da arquitetura da distribuição das células. Então, se eu quero ver simetria, e às vezes eu não estou vendo tantas células, então, às vezes um lentigo maligno, que não tem uma proliferação de células atípicas, mas não estão tantas células aqui, sim, eu quero que essas células brilhem, os melanócitos fiquem bem evidentes para eu realmente ver se tem assimetria ali, né? Então, eles podem usar a imunohistoquímica para melhor visualizar a arquitetura e a distribuição desses melanócitos. Outro uso da imunohistoquímica é melhor visualização dos melanócitos dérmicos. Então, se eu estou na dúvida se tudo que tem na derme é só um processo inflamatório, ou será que ainda tem um melanócito atípico lá na derme que eu preciso contar esse Breslow, preciso contabilizar essa célula maligna no meu Breslow, então eu posso usar a imunohistoquímica para fidedignamente ver se aquilo que está na derme é melanócito mesmo ou será que é um melanófago, né? Além disso, eu posso ver nos linfonodos se existem metástases, né? Então, no meio de um grande linfonodo, às vezes eu tenho um melanócito lá de um melanoma, com a imunohistoquímica ele vai brilhar e eu vou conseguir determinar se existe metástase. E o que eles têm feito muito hoje é associar marcadores. Então, usar mais de um marcador de imunohistoquímica para melhorar a minha sensibilidade, né? Então, para adicionar critérios no diagnóstico de melanoma, mas nunca de maneira isolada. Então, ele não vai pegar, o patologista não vai pegar uma lâmina e já fazer imunohistoquímica direto. Ele sempre vai primeiro fazer toda essa avaliação do HE, que é o padrão ouro, que é ver a arquitetura da lesão, ver consumo epidérmico, assimetria, a maturação na derme, se tem mitoses, se tem atipia citológica, para depois ele chegar e solicitar a imunohistoquímica como um auxiliar, e nunca como um método isolado. Então, das imunohistoquímicas, a imunohistoquímica, o que ela vai fazer? Ela vai brilhar, né? Vai ter uma fluorescência num marcador celular. Então, o melan-A, por exemplo, ele vai marcar no citoplasma, tá? Da célula. Então, o melanócito, a gente sabe que ele é uma célula dendrítica, né? Então, ele tem um núcleo e um citoplasma que joga ali os dendritos, que vão jogar os melanossomos para os queratinócitos vizinhos, que vai dar o pigmento dos queratinócitos basais e de alguns queratinócitos vizinhos. Então, o melanócito é uma célula que tem um citoplasma até grande, por ele ter esses dendrócitos. E o melan-A, ele vai corar o citoplasma. Então, ele vai corar cada dendritinho do melanócito. Então, o que a gente fala é que ele pode superestimar o componente epidérmico de melanócitos. Pode parecer para mim que tem mais melanócitos do que realmente tem, porque ele vai corar todo o citoplasma daqueles melanócitos e vai me parecer que tem bastante melanócito e às vezes não tem. Então, quando eu quero ver a citoarquitetura da distribuição dos melanócitos na epiderme, talvez o melan-A não seja tão interessante. Talvez seja melhor eu pegar um marcador nuclear, que vai marcar só um pontinho, que aí eu vou conseguir contar os melanócitos, do que pegar o melan-A, que é um marcador citoplasmático. A gente vai ver um exemplo depois. O melan-A, então, vai ser legal para quê? Para ver melanócitos isolados na derme, porque como ele cora o citoplasma e vai ficar super brilhante aquele melanócito, se tiver um melanócito lá na derme, eu vou achar ele com o melan-A. Então, ele é interessante para fazer a medida de Breslow. Ele é muito usado para isso, porque brilha aquele melanócito lá na derme e eu consigo contar o Breslow. Ele não vai conseguir curar alguns melanomas que são desdiferenciados. Então, melanomas esquisitos, melanomas desmoplásicos, melanomas espitizoides, não é uma boa usar o melan-A, tá? A gente vai ver que o SOX10, o MITF1, e a gente vai ver também que até o S100 são melhores para curar esses melanomas esquisitos, tá? Então, o SOX10 e o MITF têm melhor desempenho nesses casos de melanomas mais esquisitos, mas também não são aquela sensibilidade absoluta. E o HMB45? O HMB45 ele é o Human
melanoma Black 45. Então, ele é muito usado para tentar ver o potencial biológico da lesão. Então, quando eu quero saber se a lesão é benigna ou maligna, eu posso tentar usar o HMB45. Qual que é o maior problema do HMB45? Que ele não vai ser positivo em todos os melanomas. Inclusive esses melanomas estranhos, que são melanomas desmoplásicos, espitizoides, metastáticos, eles podem não ser positivos para o HMB45, tá? Então, ele também não é, por isso que ele não é, eu tô na dúvida se é melanoma, faz um HMB45. Não, ele não vai resolver todos os casos, ele pode ajudar em alguns casos. E o que é o HMB45? É um anticorpo que é derivado de um extrato de melanoma pigmentado, e ele costuma ser positivo mesmo em células que são pouco diferenciadas, melanócitos pouco diferenciados. Então, esse caso, por exemplo, que eu tenho um HMB45 homogêneo positivo, fala a favor de melanoma. Mas o melanoma também pode ter perda total da expressão do HMB45, então ele pode ser totalmente HMB45 negativo. E os nevos? Os nevos, geralmente, eles mostram um padrão de maturação no HMB45. O que é isso? Geralmente, o nevo ele vai ser positivo só na superfície, para o HMB45, e vai perdendo a sua expressão na profundidade pela maturação das células. Então, geralmente, as células são mais imaturas na superfície do nevo benigno e vai perdendo essa expressão. Então, a gente chama esse padrão de um padrão estratificado, ou um padrão de maturação, que as células são menos positivas na profundidade, vão ficando cada vez menos positivas na profundidade nos nevos benignos. Então, a gente vê que é um marcador que não existe nenhum marcador 100%, tá? Geralmente, o que os patologistas têm feito é associar marcadores. E o P16? O P16 tem sido bastante usado recentemente. P16 é uma proteína que é codificada pelo gene CDKN2A, que vem do cromossomo 9p, que é crítica para a supressão tumoral. Então, é um gene supressor tumoral. O que acontece no melanoma? Ou você tem um aumento de genes que são pró-oncogênicos, ou você tem uma redução dos genes que são supressores tumorais. E um dos genes supressores tumorais que costuma ser perdido no melanoma é o gene do CDKN2A. E no melanoma, geralmente, essa perda é homozigótica, então você realmente não produz mais a P16, tá? Então, aqui é um exemplo de um melanoma invasivo, que já está na derme, e que quando você faz o P16, ele tem uma perda total da expressão do P16. Então, quando você faz o P16, você espera que no melanoma ele dê negativo, tá? E no nevo benigno, então aqui é um componente benigno da lesão, que é o nevo benigno, o P16 é positivo, tá? Então, lembrar que o P16 representa o quê? Representa a proteína de um gene supressor tumoral. Então, se ele é supressor tumoral, quando eu perco esse gene, eu paro de suprimir o tumor e ele se desenvolve, tá? Então, lembrar que o P16, o fato dele ser negativo é que fala a favor do melanoma. E o PRAME? O PRAME, depois a gente pode perguntar para o Léo, que é motivo do mestrado, doutorado do Léo. E o PRAME, ele veio com muita empolgação, porque até o nome dele é Preferentially Expressed Antigen in Melanoma. Então, é um antígeno preferencialmente expresso no melanoma. Então, eles foram fazendo estudos e acharam que era a glória, porque os melanomas tinham PRAME positivo, então parecia que ia resolver. Então, se eu estou na dúvida se é um nevo displásico, se é um nevo de Spitz ou um melanoma, eu ia lá e fazia o PRAME. Só que o que eles foram vendo? Que não é bem assim. Que para o nevo de Spitz, por exemplo, eu posso ter um nevo de Spitz com PRAME positivo, e um melanoma pode até ser um PRAME negativo para um melanoma spitzoide. Então, ele também não é eureka, né? Não vai resolver todos os problemas, mas ele é interessante. Por que ele é interessante? Porque ele é bem positivo para melanomas metastáticos e a maioria dos melanomas primários, ele só não tem essa expressão tão boa realmente para os desmoplásicos e espitizoides, tá? E a maioria dos nevos benignos são negativos também, com exceção do espitizoides. Então, não posso usar ele para espitizoides ou desmoplásicos, mas para os outros casos de melanoma ele parece ser interessante, porque comparando melanoma e nevos benignos, PRAME é muito mais exposto em melanomas, tá? Lembrar que ele também pode ser positivo em outros tumores, câncer de pulmão, mama, alguns sarcomas, e tem os sarcomas que a gente às vezes diferencia do melanoma. Então, se você tem uma lesão
na pele, dérmica, indiferenciada, não é legal usar o prame para diferenciar um sarcoma de um melanoma, porque ele pode ser positivo nos dois. Então, aqui tem uma tabelinha de o que o prame expressa no melanoma ou não. Então, por exemplo, melanomas, então, lesões benignas de mucosa, o prame é negativo. Melanoma de mucosa, o prame é positivo, ou seja, o prame pode ser usado para diferenciar um melanoma de mucosa de uma lesão benigna de mucosa. Linfonodo, se eu tenho um nevo nodal, uma lesão benigna no linfonodo, não expressa prame. Se eu tenho metástase no linfonodo, expressa prame. Então, posso usar o prame para avaliar metástase. Nevo de Spitz, prame é variável. Então, tem vários estudos que mostram que nevo de Spitz pode ter expressão de prame, outros estudos falam que não, mas ele não é útil para diferenciar essas lesões de Spitz porque é variável. E lesões melanocíticas de unha, prame não é bom para diferenciar benigno de maligno. Lesões acrais, prame tem uma boa sensibilidade, especificidade maior do que o P16 até para essas lesões acrais. Então, eles estão estudando, é uma coisa que ainda estão fazendo várias comparações, mas é uma coisa que parece que é boa, parece que vai ser mais usado o prame, estão usando até o prame, depois o Léo pode falar do estudo dele, para avaliar margens de retirada de lentigo maligno, por exemplo, porque aí no lentigo maligno o prame é positivo, no melanócito atípico da pele foto exposta do lado ele é negativo, então eu consigo ver a margem dessa lesão, mas, de novo, não é uma única coisa que vai fazer o diagnóstico, não é só o prame, que a gente viu que ele não é 100%. Aqui fiz uma tabelinha para a gente comparar as principais imunohistoquímicas. Então, o SOX10, por que ele é legal? Porque ele é nuclear, diferente do Melan-A. O Melan-A, como eu falei, ele é citoplasmático, ele borra tudo. Então, eu não consigo ver o número de melanócitos na epiderme, porque fica tudo um vermelhão. E o SOX10 ele é nuclear, ele é puntiforme, então eu consigo ver a quantidade de melanócitos que eu tenho. Ele é bem sensível para achar células melanocíticas, mas pouco específico, porque ele também vai corar células de Schwann, né, células neurais. Ele é uma boa opção para os melanomas estranhos, tal qual o S100. Então, se eu estou diante de um melanoma fusiforme, desmoplásico, metastático, qual imunohistoquímica eu vou escolher? Ou o SOX10, ou o S100, porque eles são bons para curar esses melanomas diferentes. O melan-A, a gente já viu que ele é citoplasmático, ele é bom para achar melanócitos, tá? Ele só vai ser positivo para melanócitos, só que ele pode ser negativo nos melanomas estranhos, como a gente viu, né? O que é mais usado o melan-A? Para fazer o Breslow, porque ele brilha ali na derme. O HMB45, a gente viu, ele tem um padrão citoplasmático, ele é usado na tentativa de definir se a lesão é benigna ou maligna, mas a gente já viu que ele cora melanócitos menos diferenciados, então ele cora inclusive nevos na porção superficial, e quando ele vai maturando na derme, ele vai perdendo a expressão do HMB45, mas lembrar que tem melanomas que têm perda da expressão do HMB45, né? Então ele pode ser totalmente positivo no melanoma, totalmente negativo, e nos nevos ele costuma ter aquele padrão de maturação, e ele também não é legal para ver melanomas estranhos, tá? O Ki67, na verdade, ele é um índice proliferativo, tá? Então, quando as células estão proliferando muito, mais de 10% no componente dérmico fala a favor de melanoma. Então, ele é simplesmente um índice de proliferação celular. O MIDF1, ele também é nuclear, por isso que a gente gosta dele mais do que o Melan-A para ver a arquitetura da epiderme, mas ele é menos sensível que o S100, tá? Ele também vai corar células de Schwann, células musculares lisas, e também não pode ser usado nos melanomas estranhos. Então, o S100, que é o mais basicão, mais antigo, mas que continua sendo bem usado, por quê? Porque ele cora os melanomas estranhos, melanomas fusiformes, metastáticos e desmoplásicos. Ele tem uma coloração citoplasmática e nuclear, e ele também cora macrófagos, células de Langerhans. Então, eu não uso o S100, por exemplo, quando eu quero ver ascensão pagetoide na epiderme, porque a gente sabe que tem células de Langerhans na epiderme. Então, eu posso confundir, se vier um S100 positivo, achar que a proliferação, ascensão pagetoide, na verdade, era uma célula de Langerhans, tá? Então, nesse caso, e também, se eu quero corar, fazer um Breslow, então eu vou fazer o S100? Não, o S100 cora macrófagos, cora células mioepiteliais, então ele pode corar outras coisas na derme além do melanócito. Por isso que eu vou pegar o quê? O melan-A para fazer o Breslow, porque ele só vai pegar o melanócito na derme, não vai pegar nenhuma outra célula estranha.
Então, aqui, de novo, o S100, ele é legal, tá? Tem expressão em células normais de dendritos e macrófagos e tumores não melanocíticos. Então, para que eu vou usar o S100? Quando eu suspeito de tumores estranhos, porque ele é bom para ver melanoma metastático, desmoplásico, espitizoide, fusiforme, ele vai corar. O HMB45 eu vou usar quando eu estou suspeitando que é um melanoma, mas eu tenho que lembrar que ele também não cora os melanomas estranhos, metastáticos, e ele pode se expressar em outros tumores, como sarcomas também. Então, se eu quero saber se é um sarcoma, não vou usar o HMB45. O Melan-A a gente usa para Breslow, tá? Basicamente. O MITF1, ele cora o núcleo, então tem uma maior sensibilidade e especificidade do que o S100 HMB45, mas ele também cora outras coisas, como sarcomas e pecomas. O SOX10 é legal, porque a gente já viu que ele cora núcleo, então eu consigo contar bem as células. E ele é legal porque ele, igual ao S100, vão corar os melanomas estranhos, tá? Então, melanomas desdiferenciados ele cora também, mas ele também se expressa no sarcoma de células claras. Então, nesse caso, não vai ajudar a diferenciar, tá? Nesse caso, o melan-A também pode se expressar no sarcoma, apesar dele ser mais sensível para melanócito. E o PRAME tem alta sensibilidade para melanomas primários e metastáticos, como a gente viu. Ele tem uma positividade muito maior no melanoma do que nos nevos, mas lembrar que eu não posso usar ele para melanomas desmoplásicos, para melanomas espitizoides. Então, aqui exemplos, né? Então, nesse caso, eu tenho um nevo displásico. No curso online, eu falo de todas as características histológicas do nevo displásico, mas só para lembrar aqui, o nevo displásico, ele tem uma junção dos ninhos na base da crista epidérmica. Então, aqui a crista epidérmica tem o ninho, ele teria uma cadência, teria uma simetria, mas como os cones epidérmicos se juntam, dá a impressão que você tem um ninho grandão aqui, mas na verdade os ninhos são simétricos e são de tamanhos semelhantes nos nervos displásicos. Então, quando eu faço o Melan-A ou o MART1, que é a mesma coisa, como ele cora citoplasma, parece que está tomado por melanócito. Dá a impressão que eu tenho uma proliferação lentiginosa que não respeita a basal. Quando eu pego a mesma lesão e faço o MITF1, que é um corante nuclear, aí a gente vê que não é bem assim, que não está forrado de melanócito, que tem melanócito, mas ele respeita os queratinócitos entre eles. Então, eu consigo ver melhor a distribuição dos melanócitos quando eu faço o MITF1 ou quando eu faço o SOX10, porque eles coram núcleo. Então, aqui para vocês verem a diferença de um corante de citoplasma, que parece que tem milhões de melanócitos e que não está respeitando a basal, do que quando eu faço o MITF1 ou o SOX10, que são corantes nucleares, que aí eu consigo ver que não, que isso respeita, existe um respeito, sim, dos queratinócitos basais e é um nevo displásico e não um melanoma. E aqui um caso de melanoma in situ com SOX10. Então, o SOX10 conseguiu, é um corante nuclear, mas eu realmente vi que está forrado de melanócitos, substituindo os queratinócitos basais e adentrando o quê? Os anexos, que é o que no melanoma da face, né, no lentigo maligno, ele gosta de pegar esses anexos. Então, isso me ajuda a ver a distribuição dos melanócitos e fazer o diagnóstico de melanoma. Então, resumo, né? Se eu quero ver ascensão pagetóide ou confluência, eu vou usar o S100? Não, porque o S100 vê célula de Langerhans que está em cima, tá? Então, eu gosto mais do que SOX10. Então, a gente vai ver que todo gabarito tem SOX10. Por isso que, hoje em dia, o SOX10 é o mais usado. Se eu quero ver uma invasão dérmica no meio da inflamação, posso usar o Melan-A ou o MART1, que é mais barato, mas também posso usar o SOX10, como a gente já viu. Então, a maioria dos estudos usa o Melan-A ou o MART1, que é a mesma coisa, para fazer a conta do Breslow. Se eu quero ver um melanoma metastático, melanomas estranhos, SOX10 e S100, melanomas estranhos, fusiforme, SOX10, S100, melanoma desmoplásico, SOX10, S100, linfonodo sentinela, eu posso usar o SOX10 ou o Melan-A, que é mais em conta, né, que é o MART1 que eu já falei, que o Melan-A, ele cora citoplasma, ele brilha, então ele brilha na derme, o melanócito brilha no meio do linfonodo, e ele é muito mais sensível para melanócito, então é uma boa pedida. Bom, então agora que vocês já viram HE, já viram as imunohistoquímicas mais usadas, agora os novos estudos têm feito o quê? Tem juntado diferentes imunohistoquímicas para aumentar essa sensibilidade. Então, nesse estudo, por exemplo, o que eles sugerem? Que você junte o Ki67, que é o índice de proliferação, com o P16, que é aquele do gene supressor tumoral,
que o que é bom quando o P16 está mais expresso, o que é ruim quando ele não é expresso, que fala a favor de melanoma. E o HMB45, que eu vou conseguir ver se tem padrão de maturação, se tem um padrão totalmente positivo ou negativo, que fala a favor de melanoma, né? Então, o que é o score zero? Ou seja, a lesão que é menos suspeita de malignidade. Quando eu tenho um índice proliferativo baixo, de menos de 2%, quando eu tenho um P16, que é a proteína do gene supressor tumoral, superexpressa, mais de 50% das células, e quando eu tenho HMB45 com aquele padrão de maturação, ou seja, ele é positivo só na superfície e vai perdendo a positividade. E o que é uma lesão super suspeita? Então, o que é o maior score? Quando eu tenho Ki67 maior de 20%, então a maioria das células proliferando, o P16 negativo nas células, e o HMB45 pode estar ou homogeneamente positivo ou homogeneamente negativo, tá? Lembrando que sempre existem exceções, por isso que eles querem associar, porque não existe um único marcador perfeito. Então, eu posso ter baixo Ki67 em melanomas, tá? Já foram descritos melanomas com baixo Ki67. Eu posso ter P16 positivo ou negativo no melanoma, porque nem todo melanoma acontece por essa mutação do CDKN2, né? Nem toda melanoma tem a perda homozigótica desse gene. Então, eu não posso falar se só é melanoma se tem P16 negativo. Não, eu tenho melanomas com P16 positivo. HMB45 pode ocorrer em melanomas e alguns nevos. Então, existem nevos benignos que têm células imaturas, como nevos azuis ou nevos de penetração profunda, que podem ter o HMB45 positivo. Por isso que eles sugerem que você associe esses 3 marcadores para melhorar a acurácia e depois, se você não conseguir tirar da dúvida, aí sim você vai para as análises citogenéticas. Então, aqui ele mostra 2 exemplos. Aqui uma lesão benigna, que é um nevo de Spitz, numa menina de 12 anos, que a gente vê uma proliferação de células fusiformes. A gente sabe que o nevo de Spitz são células que podem ser fusiformes ou epitelioides, que geralmente os ninhos, ele tem uma simetria da distribuição, mas geralmente são ninhos grandes, que gera dúvida de melanoma. E aí foi feito o Ki67 e o P16. Ki67, ele é um padrão nuclear, e o P16 é que deu essa coloração mais rósea. Então, nesse caso, o Ki67 quase não dá para ver, então deu um índice baixo, e o P16 positivo, tá? Nessa lesão que já fala a favor de ser mais para benigna. E quando ele fez o HMB45, ele deu positivo só nas células mais superficiais e negativa nas células mais profundas, que a gente fala que é um padrão de maturação, que é um padrão de nevos benignos. Então, ele conseguiu confirmar, aí ele juntou a história, o aspecto clínico, junto com P16 negativo, baixo Ki67, melan A com padrão de maturação, e ele conseguiu fechar essa lesão como benigna. Nesse outro lado, um melanoma de um homem de 43 anos, a gente já vê que é uma lesão nodular, que tem uma proliferação de células que não respeitam o colágeno, realmente um padrão mais expansivo na derme, né? Provavelmente não tem maturação das células. Quando ele fez o P16, você vê que está diferente, não está vermelho, então o P16 negativo, e o Ki67, que é esse padrão nuclear, bastante positivo, tá? Com certeza mais de 5%, mais de 10% das células positivas. E quando ele fez o HMB45, junto com o melan A vai corar aqui o citoplasma, mais nesse rosinha vermelho, e o HMB45 homogêneo positivo. Então, não tem só aquela positividade superficial que a gente viu aqui, tem positividade, inclusive, na profundidade. Então, HMB45 positivo em toda a lesão, com índice de proliferação alto, P16 negativo, então ele fechou como melanoma, tá? Então, nesse caso, juntando essas 3 imunohistoquímicas, ele conseguiu fechar o diagnóstico da primeira lesão como benigna e da segunda lesão como maligna. E a citogenética, né? Então, quando você fez o HE, fez imunohistoquímica, associou a imunohistoquímica e ainda ficou na dúvida, aí você vai para a citogenética. E o que a gente sabe das alterações cromossômicas? Que no melanoma, a gente tem ganhos e perdas cromossômicas frequentes, múltiplas e recorrentes. Então, tem muita alteração cromossômica. E como eu falei para vocês, o que a gente tem? A gente tem ganhos de pró-oncogenes, né, de oncogenes, e a gente tem perdas de genes supressores tumorais. E já são conhecidos, né, foram estudados e já são conhecidos alguns ganhos. Então, ganhos de CP25, 8q24,
perdas dos supressores tumorais CQ23 e homozigóticas do 9p21, que é o CDNK2, que é da proteína P16. E os nevos, por sua vez, eles não costumam ter esses ganhos e perdas, ou se tiverem, são poucos ganhos e perdas, e geralmente heterozigóticas, tá? Então, não é tão expressivo como no melanoma. Então, eu posso ter, já tem alguns ganhos conhecidos de nevos que são benignos. Então, posso ter ganho do Agarrás, pode ter deleção do BAP1, ou uma deleção heterozigótica do CDKN2A, mas quando eu tenho essa perda homozigótica, a gente já viu que eu perco o P16 e me fala a favor de melanoma, tá? Então, tem métodos para a gente procurar esses ganhos e perdas. Um dos métodos é o FISH, que é a hibridização in situ, e o outro método é a hibridização genômica comparativa. Então, o FISH, o que que é? Eles pegam fragmentos curtos de DNA de uma peça de biópsia de parafina. Então, para fazer o FISH, eu não preciso de uma peça espessa. Eu posso pegar um fragmento de 5 micrômetros de espessura, vou colocar no microscópio de fluorescência e vou pegar algumas sondas com pedacinhos de DNA já marcados para ver se dá um match, tá? Então, eu vou pegar peça, né, da lesão melanocítica, vou colocar ali no microscópio e vou pegar sondas pré-marcadas para ver se gruda ali e para ver se aparece um ponto fluorescente. Se apareceu o ponto fluorescente, é porque existe aquele cromossomo ali, aquele pedacinho de gene do DNA é igual, certo? Então, cada ponto vai identificar uma única cópia do locus cromossômico e cada núcleo diploide mostrará 2 pontos da mesma cor. Então, se eu tenho a mesma característica do cromossomo, eu vou ter, como é diploide, eu vou ter 2 pontos. Se eu tenho perda da expressão, eu vou ter 1 ponto, e se eu tenho ganho da expressão, está expressando a mais, eu vou ver 3 pontos, né? Então, quando eu ganho a expressão para o melanoma, o que que eu vou ganhar? De um pró-oncogene. Então, se eu ganho um oncogene, eu vou ter mais de 2 pontos. Então, se eu tenho 3 pontos, por exemplo, de um oncogene, eu sei que fala a favor de melanoma. Agora, se eu tenho perda da expressão de um gene supressor tumoral, eu vou ver que eu tenho menos de 2 pontos. E o quando é normal? Quando aquilo tem 2 pontos, tá? Aquilo é normal. Se eu tenho ganho, eu vou ter 3. Se eu tenho perda, eu vou ter uma sondinha brilhando, né? Então, as sondas FISH são direcionadas aos oncogenes, ganhos, e genes supressores tumorais, perdas. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, uma lesão melanocítica, já com invasão da derme, com ninhos grandes na derme, e eu fiz um método de FISH, tá? Então, era um tumor melanocítico nas costas de um homem de 58 anos. E foi feito o FISH de 4 sondas, que era o FISH mais antigo. E aí, o que que a gente via? Que você, ó, até os numerinhos já aparecem aqui. Então, eu tinha 2 sondas verdes, tinha 2 sondas azuis e 2 sondas vermelhas. Então, esses genes estavam normais, porque eles estavam em 2 parzinhos, né? Um parzinho, né? 2 é normal. E o que que estava normal? O amarelo. O amarelo apresentava sozinho. Então, o que que eu sei? Que houve uma perda desse amarelo. E o amarelo era o quê? Um CQ23, que era considerado, na época, suspeito para melanoma, porque era um gene supressor tumoral. Então, quando eu tenho perda de um gene supressor tumoral, era suspeito, tá? Mas depois eles foram revisar que existiam nevos também que podiam ter essa perda isolada, tá? E hoje mudaram as sondas. Hoje você tem 5 outras sondas que já não usam o CQ23, que elas foram trocadas, né? O CQ23 foi substituído por outros marcadores. Então, a gente vê que isso ainda está em evolução, tá? Eles ainda estão trocando as sondas, vendo quais sondas são mais específicas, mas aqui é só um exemplo para vocês verem como é que eles analisam. Então, quando eu tenho um único ponto, é perda da expressão. Se tivessem aparecido 3 pontos amarelos, significa que eu estava ganhando a expressão desse gene. E o que é a hibridização genômica comparativa? Ela é muito mais, ela avalia muito mais genes. Então, enquanto o FISH atual avalia 5 sondas, essa comparação genômica avalia 40 mil sondas, que vão abranger o genoma humano. Então, é muito mais sensível e específico que a gente vai avaliar o genoma inteiro daquela lesão melanocítica. Só que, é claro, essa avaliação é muito mais cara e demanda muito mais tecido do que o FISH. O FISH você precisa de 5 micrômetros, aqui você precisa
de um tecido maior para conseguir fazer isso, então não é qualquer lesão que você vai conseguir fazer, tem que ser uma lesão maior, e é muito mais caro, né? Então, só que também você vai avaliar tudo, então não é que nem o FISH que você só tem essas 5 sondas, e se houve outra mutação você não vai pegar, né? Então ela foi introduzida para detectar aberrações no número de cópias cromossômicas em todo o genoma das células tumorais em um único experimento. Ela vai comparar alterações do número de cópias do DNA entre uma amostra de DNA referência, o normal, e essa amostra da lesão melanocítica teste, tá? Então, de novo, o que a gente vai avaliar? As alterações cromossômicas, ver se houve ganhos de genes oncogenes e se houve perdas de genes supressores tumorais. E aqui, de novo, ele já tem alguns estudos mostrando que ganhos de 1Q, 6P, 7, 8Q, 17Q, 20Q falam a favor de melanoma, e perdas dos 6Q, 8P, 9P e 10Q falam a favor também de melanoma. Então, como é que ficou nosso algoritmo, né? Então, primeiro de tudo, você vai fazer o HE, que é a biópsia, a avaliação anatomopatológica normal, com a imunohistoquímica. Lembrando que hoje em dia você pode associar imunohistoquímicas diferentes para melhorar a acurácia. Não chegamos a uma conclusão. Eu faço FISH. Por que eu faço FISH primeiro? Porque é mais em conta e eu preciso de menos tecido. Um pedacinho, 5 micrômetros de amostra eu já consigo avaliar. Se o FISH não deu conta, aí que eu vou fazer esse teste genômico comparativo, que aí realmente é mais abrangente, mas também é muito mais caro e precisa de mais tecido, né? Então, aqui a gente vê lesão melanocística, vou fazer o HE e vou ver. Fiquei na dúvida no HE, eu posso juntar imunohistoquímicas, como a gente viu nesse artigo, que ele juntou o P16, KM67 e o HMB45. Se deu score baixinho, fala a favor de benigno, ok. Vou laudar como nevo, lesão benigna. Se deu um score bem alto, aí já é melanoma, aí não preciso fazer mais nada. Agora, se deu um score intermediário, se houve discrepância entre a histologia e esse score, eu estou na dúvida, eu posso fazer o FISH com aquelas 5 sondas. Se aquelas 5 sondas já deu positivo, aumentou a expressão, deu, por exemplo, 3 no oncogen, ou deu 1 num gene supressor, que são realmente estudados, que falam a favor de melanoma, eu já vou laudar como melanoma. Se o FISH deu negativo, borderline, eu continuo suspeitando, aí eu vou avaliar as 40 mil sondas, vou fazer todo o teste comparativo, que aí se der negativo, aí eu vou considerar que é um tumor melanocítico atípico, mas provavelmente de baixo risco. Então, esse seria o organograma mais atual, assim, mais completo para a gente seguir, para o patologista seguir, se ele tiver acesso ao FISH e a esse método comparativo genômico. Tá? Então, aqui, por exemplo, um caso de uma mulher jovem, 21 anos, com melanoma espitzoide. Então, os patologistas ficaram na dúvida, porque era uma lesão, uma paciente jovem com essa lesão que era meio polipoide, mas tinha componente profundo mesmo. E aí eles fizeram, o HE tinha atipia, sim, tinha hipercromasia nuclear, fizeram o KI67 e o MART1, e deu um KI67 positivo de 2 cores, né? Então tinha um índice de proliferação profundo. O HMB45 tinha uma perda completa. A gente sabe que o melanoma ou ele pode ser HMB45 totalmente positivo ou totalmente negativo, e nevus vai ter aquele padrão de maturação, então totalmente negativo também não é legal. E o P16 tinha áreas do tumor positivas e áreas negativas, então tinha uma perda heterogênea. Aí eles ficaram na dúvida e fizeram FISH. O FISH, ó, deu 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, veio normal. Então, as 5, nesse caso, ainda eram 4 sondas, que era mais antigamente. As 4 sondas deram normais, né? Não teve nem ganhos e nem perdas de expressão. Aí eles foram para o ensaio genômico de comparação e viram que houve perda do cromossomo 9 e 2P e o ganho de 5Q. E aí eles viram que teve esses ganhos e perdas, e aí eles conseguiram fechar que era um caso de melanoma realmente numa paciente jovem. Tá? Então, nesse caso, ajudou a concluir o diagnóstico. O FISH não foi suficiente, realmente eles tiveram que fazer esse teste genômico comparativo. Então, eu queria agradecer a atenção de todos. É um assunto difícil, é um assunto novo, que ainda está sendo estudado, que devem chegar novidades. A gente viu que nas primeiras sondas já foram mudadas, porque eles já viram diferenças, e provavelmente a gente vai ter uma citogenética para cada tipo de tumor. Então, tumor acral, tumor ungueal,
nevos de Spitz, melanomas de Spitz, cada um vai ter uma citogenética diferente, e isso vai sendo estudado com o tempo, né? Ô, Laura, Aí eu tem só depois eu uma vou. pergunta aqui de um aluno. Hum, A doutora Rosali está perguntando, num caso que você apresentou de um melanoma na região da perna de um homem, e mostrou um P16, era um caso de melanoma, e que o P16 apareceu como, se não negativo. me engano, negativo, seria o provável, né, o correto. Mas ela parece que viu um P16 positivo para um melanoma apresentado. Você lembra onde está esse caso aí nos seus slides? De uma perna de um homem. Você está enxergando o slide? Sim? Ah, então, eu acho que é esse slide aqui que é no joelho. É que, na Certo, é verdade, melanoma de joelho de um homem. isso é aqui. É que, na verdade, aqui, o P16, ó, ele cora vermelho, tá vendo? É que eles juntaram o Ki67 com o P16 no mesmo. Então, nesse Correto. caso, no benigno, o Ki67 não tá marcando muito, porque o Ki67 marca núcleo, que é aqui. O Ki67 está positivo nesse, em várias células, provavelmente mais de 10%, e o Ki67 está negativo nesse. E o P16 é o vermelhinho, ó, que está positivo no benigno e negativo nesse do joelho. É porque eles juntaram dois marcadores de uma vez, né? Seria melhor se eles tivessem colocado só o P16, né? Mas, na verdade, no melanoma tá negativo, ó, que era para estar vermelho. Aqui tá vermelho positivo. Aqui não tá vermelho negativo. Ó, o P16 é o vermelho, tá vendo? Então, aqui o Ki67 é o preto, que tá aqui em preto o número, que não tá positivo aqui, que tá positivo aqui, ó, no núcleo. Então, Ki67 Entendi. está proliferado no D e negativo no C. O P16, que é o vermelho, tá positivo aqui, que é a lesão benigna, e negativo aqui, que é a lesão maligna. Acho que está claro. É que realmente Acho ele que tá fazendo os dois ao mesmo tempo, por isso que confundiu. Não, tranquilo. Acho que esclareceu a dúvida da Rosali. O pessoal está agradecendo aqui, até o Clóvis está presente também, elogiando uma aula muito didática. Obrigada. E o que mais que você tem aí para a gente, Laura? Ah, eu ia falar do nosso curso, porque hoje foi corrido, eu passei no HE, em tudo, mas no curso dá muito mais tempo de eu explicar o que é melanócito, o que é nevo, quais os tipos de nevo, quais os tipos de melanoma, que aí a gente pode ver as características histológicas com calma e conseguir fazer a correlação com a dermatoscopia, porque acho que é muito mais fácil estudar os dois juntos, que aí a gente entende o porquê da dermatoscopia e entende também avaliar os laudos, que eu acho que a gente tem que saber ler o laudo, tem que saber falar com o patologista e saber dermatoscopia e histologia, acho que é muito importante, facilita o aprendizado. Então, a gente está fazendo as inscrições, na verdade, esses bônus não são até hoje, tá? São até quarta-feira esses bônus. Quem se inscrever até quarta-feira, no nosso curso online, que tem dermatoscopia, do básico ao avançado, tem histologia de todas as lesões tumorais que a gente vai ver na dermatoscopia. Então, carcinoma basocelular, espinocelular, todas as lesões melanocíticas, lesões angiomatosas, tudo que o Dr. Leonardo fala excepcionalmente, como só ele sabe, com a experiência de mais de 15 anos de dermatoscopia, eu tento encaixar uma histologia ali para ajudar no entendimento. Então, quem fizer inscrição até quarta-feira no curso online vai ganhar também o curso de mapeamento, que é sensacional, do Dr. Leonardo, que ele faz tudo com a máquina, tudo com o computador, que todo mundo pode fazer, que é um curso que dá para sair fazendo mapeamento com o curso dele, né? Um curso que seria à parte, mas que vocês ganham de bônus, e é muito bom. O acesso, para quem fizer a inscrição até quarta, também de 9 meses, vai para 12 meses, e ainda vai concorrer a uma vaga para o curso presencial, que vai ser em maio, dias 18 e 19 de maio. 3 encontros extras ao vivo, porque quem fizer o curso normal já vai ter encontros com a gente de Zoom, porque a gente discute casos, e tem até casos que daí vocês podem trazer também para a gente discutir, mas a gente já separa casos de discussão sempre de correlação de dermatoscopia com histologia. Vai fazer parte do nosso clube de leitura dermatoscópica, que o Dr. Leonardo, a Elisa, que está aí, ajuda a gente sempre, separa uns artigos bons e atuais para a gente discutir. E também vai ter as gravações do curso anual das palestras do Dr. Leonardo, vai fazer parte desse bônus aí de quem se inscrever até quarta-feira. E o valor ainda está promocional.
Então, de 4.300, a gente está por 3.398 à vista até quarta-feira. Pode ser no Pix ou no boleto pelo Hotmart. Então, acho que é um curso super completo, que assim, esse valor seria assim, metade do que estão cobrando por aí por um curso de mapeamento. E vocês vão ter curso de mapeamento, curso de histologia, curso de dermatoscopia. Vai ter Dr. Leonardo respondendo todas as dúvidas da vida de dermatoscopia no WhatsApp, que acho que só ele faz. Não existe ninguém que saiba fazer diagnóstico igual ele, sabe? Acho que tem que aproveitar, porque ele é maravilhoso e vocês têm que aproveitar que é muito bom. Realmente, quem fez a prova, e graças a Deus quem fez virou nossos amigos também, que são pessoas maravilhosas, e vale muito a pena, gente. E até quarta-feira ainda vai ter várias vantagens e vai subir o preço para 4.300. Então, acho que vocês não podem perder. E amanhã vai ter mais uma... Amanhã não, quarta, né? Vai ter mais Isso. uma aula com o Dr. Leonardo. Na quarta-feira, às 9 horas da noite, a gente vai estar fechando esse workshop Excelência em Dermatoscopia, com 3 aulas, né? Uma minha na semana passada sobre lesões nodulares e essa de hoje, da doutora Laura, de imunistoquímica e outros marcadores moleculares. E na quarta-feira eu vou dar a última aula sobre casos práticos, né? Envolvendo diagnósticos que foram utilizados a dermatoscopia para ajuda, né? Na melhora da acurácia dos diagnósticos, tanto de lesões melanocíticas quanto de lesões não melanocíticas, né? Até o título lá eu coloquei casos práticos para impregnar a retina, em homenagem à professora Maria Letícia, Doutora nossa Letícia. ex-patologista, que se aposentou no final do ano passado, né? Então ela sempre falava que quanto mais a gente visse as lâminas de histopatologia, mais a gente impregnava a retina e aprendia. Então aproveitei a deixa, coloquei lá o título da próxima aula e última aula que vai ter na quarta-feira, dia 3 de abril, vai ser casos práticos para impregnar a retina, tá? Vou aguardar todos Legal. vocês lá no canal do YouTube, @Dr. Leonardo Ávila, para a gente poder apresentar essa aula para vocês. Vocês vão receber aí o link, né, do YouTube para entrar nessa aula. E a gente espera que vocês possam aproveitar essa oportunidade também dessa turma que a gente está montando do curso online extensivo de dermatoscopia, que é uma oportunidade realmente que a gente tem ali de estar mais junto com vocês, né, com um grupo pequeno, e podendo estudar e crescer junto durante esses 2 meses e uma semana, um pouco mais, né, que a gente fica ali tendo os encontros ao vivo todas as terças-feiras, às 9 da noite, e também as aulas gravadas disponíveis lá no Hotmart. E além disso também o curso de mapeamento que a gente dá num sábado das 8 da manhã até ao meio-dia, né? São 5 horas de aula para a gente poder tirar todas as dúvidas, apresentar toda a dinâmica que a gente utiliza para fazer esses exames de mapeamento corporal de método bem simples e bem eficaz e que qualquer um pode fazer nos seus consultórios, tá bom? Queria agradecer aí a Laura, foi uma excelente aula, muito bom. Agradecer também todos vocês que ficaram até agora no final, o apoio que vocês têm nos dado, né? Semana passada tivemos um problema técnico e vocês voltaram aqui essa semana para apoiar também Obrigada o mesmo. material que a Laura tinha reservado e preparado justamente para apresentar nesse workshop. Bom, e qualquer dúvida a gente está disponível ali nos canais do WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Se vocês também quiserem, entrem lá no site www.excelênciaindermatoscopia.com.br/online para vocês verem todas as características desse curso online que a gente está oferecendo e também ver os depoimentos dos alunos que já participaram de turmas anteriores que foram em 2023, tá bom? Aguardo vocês, então. Não esqueça do nosso encontro, quarta-feira, dia 3 de abril, às 9 da noite, lá no meu canal do YouTube. Vou estar postando o link no grupo de vocês aí. Tá bom, pessoal? Obrigado, bom descanso. Obrigado, Laura. Bom descanso. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo apoio aí, por terem vindo hoje. Obrigada. Até quarta-feira, mais. pessoal. Até quarta. Tchau, tchau.